Em meio às luzes cintilantes e ao caos encantador do Rio de Janeiro, surge uma história que desafia os limites da imaginação e do coração. Imagine um jovem estudante lutando contra as adversidades da vida, que se vê enredado em um destino improvável ao se casar com uma mulher milionária de 71 anos. O que aconteceria se apenas 7 dias após o enlace, um segredo devastador emergisse, abalando suas convicções e seu futuro? Esta narrativa, repleta de emoção, reviravoltas e mistérios, promete envolver e surpreender, convidando o espectador a mergulhar em um turbilhão de sentimentos intensos, sem precedentes jamais. Gabriel acordava cedo, antes do sol despontar sobre as colinas do Rio de Janeiro, sentindo a umidade suave que anunciava um novo dia na cidade maravilhosa. Morador de um pequeno apartamento na Lapa, ele enfrentava diariamente as dificuldades impostas por uma vida marcada pela escassez e pelo esforço contínuo para conquistar um futuro melhor. Filho de uma família humilde, Gabriel estudava direito em uma universidade pública, equilibrando as aulas e os empregos de meio período que o ajudavam a sustentar sua mãe e sua irmã. Cada rua da cidade, desde as vielas estreitas do centro até os bairros boêmios de Santa Teresa, contava uma história de superação e esperança. O som dos tambores de escola de samba e o murmúrio incessante dos vendedores ambulantes formavam a trilha sonora do seu cotidiano, enquanto ele observava com olhos atentos as contradições e belezas do Rio. Em meio a essa rotina difícil, a chance de mudar de vida parecia um sonho distante, mas o destino, com sua ironia característica, preparava algo surpreendente para ele. Certa tarde, após uma longa jornada de estudos e trabalhos extenuantes, Gabriel se encontrou de maneira inesperada com uma proposta que mudaria o rumo de sua existência. Enquanto caminhava pelo calçadão de Copacabana, sob o calor suave do fim de tarde e a brisa marítima que refrescava a alma, ele recebeu uma mensagem que o deixou perplexo. Um convite para um encontro em um café elegante na Zona Sul. Sem imaginar o que o aguardava, ele decidiu comparecer, impulsionado por uma curiosidade que sempre o acompanhava. Naquele ambiente sofisticado, decorado com obras de arte contemporânea e janelas que se abriam para vistas espetaculares da orla, Gabriel conheceu Isadora, uma mulher de presença imponente e olhar enigmático. Com seus 71 anos, Isadora irradiava uma aura de poder e mistério, envolta em uma elegância atemporal que contrastava com a simplicidade da vida de Gabriel. Ela falava com voz serena, revelando uma sabedoria adquirida ao longo de décadas e um interesse genuíno na trajetória do jovem que mal podia acreditar em sua sorte. À medida que a conversa se aprofundava, os dois descobriram uma conexão inusitada. Isadora, apesar de sua idade, demonstrava uma visão revolucionária sobre a vida e os negócios, enquanto Gabriel trazia consigo a paixão e o idealismo de uma juventude que se recusava a aceitar as limitações impostas pela sociedade. O ambiente ao redor parecia conspirar para aquele encontro singular. O sol, agora quase se pondo, tingia o céu de laranja e púrpura, enquanto a cidade, com suas luzes começando a brilhar, anunciava o início de uma noite repleta de possibilidades. Ali, naquele instante, Gabriel viu a oportunidade de transformar sua realidade, de escapar do ciclo interminável de dificuldades que o prendia. A proposta que surgiu foi inesperada e ousada. Um casamento arranjado que selaria uma aliança entre mundos tão díspares, mas que, de alguma forma, prometia trazer benefícios para ambos. Isadora oferecia a Gabriel uma chance de reescrever sua história, de deixar para trás os fantasmas do passado e abraçar um futuro repleto de recursos e oportunidades, enquanto ele, em troca, se comprometeria a ser seu companheiro, mesmo que por um acordo que desafiava as convenções sociais. Naquele momento, o coração de Gabriel oscilou entre a incredulidade e a esperança. Ele sabia que a decisão não seria simples. Aceitar o casamento com uma mulher tão distinta de tudo o que conhecia poderia significar abdicar de seus ideais e submeter-se a um sistema de regras desconhecido. Ainda assim, a oferta trazia uma luz no fim de um túnel sombrio. As ruas do Rio, com seus contrastes vibrantes e sua energia inebriante, pareciam sussurrar que o destino raramente seguia os caminhos esperados e que, às vezes,
A mudança exigia coragem para abraçar o incerto. Gabriel deixou o café com a mente fervilhando de dúvidas e possibilidades, ciente de que sua vida estava prestes a dar uma guinada irreversível. Cada passo que dava naquele instante marcava o início de uma jornada que o levaria a enfrentar desafios inimagináveis, onde o amor, a ambição e a vingança se entrelaçariam de maneira surpreendente. Cada passo na cidade, desde os becos vibrantes do centro até as ruas repletas de grafites coloridos do Vidigal, reforçava o sentimento de que o Rio era uma metrópole de contrastes, onde a esperança e a miséria caminhavam lado a lado. Gabriel absorvia cada detalhe, desde o cheiro de café fresco nas esquinas até o som distante dos batuques que marcavam o compasso da vida carioca. Esse cenário pulsante servia como pano de fundo para seus pensamentos, despertando nele uma vontade inusitada de ousar e transformar o seu destino. Na manhã seguinte ao encontro, o destino conspirou para acelerar os acontecimentos. Gabriel acordou com um misto de ansiedade e esperança. O sol nascendo sobre o mar de Ipanema, pintando o horizonte com tons de dourado. Ele se arrumou com cuidado, vestindo sua melhor roupa simples, ciente de que aquele dia marcaria o início de uma nova era em sua vida. Ao chegar à delegacia, onde o casamento seria realizado de forma rápida e discreta, sentiu o peso do momento em cada batida do coração. O ambiente era modesto, mas carregava uma atmosfera solene, que contrastava com o luxo que Isadora sempre representou. Quando Isadora apareceu, envolta em um vestido clássico e adornada com joias que reluziam à luz da manhã, a diferença entre os dois se fez ainda mais evidente. Ela exalava confiança e uma aura de mistério, enquanto Gabriel se via imerso em um turbilhão de emoções conflitantes. No instante em que seus olhares se cruzaram, o tempo pareceu congelar, e a formalidade do ato se transformou em um pacto silencioso, onde cada palavra trocada carregava o peso de um destino compartilhado. A cerimônia, breve e sem rodeios, foi concluída com assinaturas que selaram não apenas um contrato, mas o começo de uma aliança improvável. Após o casamento, enquanto o relógio marcava as horas com uma precisão quase poética, os dois partiram para a mansão de Isadora, situada em um bairro nobre da Zona Sul. A residência, com sua fachada imponente e jardins meticulosamente cuidados, contrastava fortemente com a realidade humilde que Gabriel conhecia. Cada detalhe do local, desde o lustre reluzente no hall de entrada até as obras de arte que decoravam os corredores, falava de uma vida de excessos e privilégios. Contudo, por trás da opulência havia um silêncio carregado de segredos e histórias não contadas. Gabriel, apesar de sua admiração pela beleza do ambiente, sentia um arrepio percorrer sua espinha, como se cada parede escondesse um mistério que ele ainda não estava preparado para desvendar. Enquanto passeava pelos amplos salões e se encantava com as paisagens do jardim, ele tentava encontrar sentido naquela junção de mundos tão díspares. O Rio de Janeiro, com seu eterno balanço entre o rústico e o sofisticado, servia de pano de fundo para esse capítulo inesperado. As ondas do mar quebravam suavemente na praia próxima, e a brisa salgada trazia consigo murmúrios de histórias passadas, que pareciam ecoar os dilemas de sua própria existência. Gabriel sabia que, embora o casamento representasse uma saída das dificuldades imediatas, ele também significava a entrada em um universo onde regras e expectativas eram completamente diferentes das que sempre conhecera. Cada passo na mansão era um convite à introspecção, e cada sala uma revelação de um passado que ele mal começava a compreender. Após o dia de casamento, Gabriel se viu imerso em uma nova realidade que o desafiava a cada instante. Enquanto dirigia pelas avenidas arborizadas da Zona Sul, sentia o vento batendo em seu rosto, trazendo consigo o aroma do mar e das flores dos jardins urbanos. Cada semáforo, cada cruzamento, parecia marcar o compasso de uma vida repleta de incertezas, onde o brilho das luzes da cidade se misturava à melancolia de um passado que teimava em ressurgir. A mansão de Isadora, com sua imponência silenciosa, escondia segredos que ele começava a perceber em pequenos detalhes. O olhar discreto dos empregados, o silêncio carregado nos corredores e a maneira como certas portas permaneciam sempre fechadas, como se protegessem algo que não deveria ser revelado.
Gabriel sentia que, apesar das vantagens que agora desfrutava, havia um preço alto a ser pago por aquela nova chance, e seu coração pulsava em alerta constante. 7 dias se passaram desde o casamento. Durante esse período, Gabriel vivenciou uma montanha-russa de emoções que o forçou a repensar tudo o que acreditava. Cada dia era marcado por uma rotina aparentemente perfeita dentro da mansão de Isadora, mas também por uma inquietude que crescia silenciosamente em seu coração. Nas primeiras manhãs, ele se maravilhava com a opulência dos quartos, a grandiosidade dos salões e a sofisticação dos detalhes que o cercavam. No entanto, logo começou a notar comportamentos sutis que destoavam daquela harmonia superficial. Durante as refeições, o olhar de Isadora tornava-se distante e o silêncio que preenchia as conversas parecia carregar um significado oculto. Certa noite, enquanto o luar banhava o jardim com uma luz prateada, Gabriel ouviu sons estranhos vindos de um dos corredores menos frequentados da mansão. Movido por uma curiosidade que o impulsionava, ele saiu discretamente para investigar. O corredor estava imerso em sombras e cada passo ecoava como um sussurro de segredos antigos. Ao se aproximar de uma porta entreaberta, ele ouviu vozes abafadas e um som ritmado que lembrava batidas de um coração. Sua mente fervilhava com possibilidades, mas o medo o impedia de avançar completamente. No entanto, o desejo de entender o que estava acontecendo era mais forte do que o receio. No dia seguinte, durante o café da manhã, a atmosfera parecia diferente. Isadora, que normalmente se mostrava serena e inabalável, demonstrava sinais de nervosismo. Seus olhos, que antes brilhavam com uma luz enigmática, agora se escondiam atrás de um semblante fechado. Gabriel sentiu um aperto no peito ao perceber que algo havia mudado. Ao tentar iniciar uma conversa, Isadora desviou o olhar e mencionou de forma breve que precisava resolver assuntos pessoais, deixando no ar um mistério que o atormentava. As horas seguintes foram permeadas por uma tensão palpável, e cada gesto, cada silêncio, falava mais do que palavras poderiam expressar. Enquanto o sol se punha em um céu carregado de nuvens sobre o rio, Gabriel se viu dividido entre a gratidão por ter escapado das dificuldades do passado e a inquietação diante do novo cenário que agora vivia. A mansão, com toda a sua beleza, escondia segredos que se tornavam cada vez mais difíceis de ignorar. Ele começou a perceber que por trás da fachada de elegância e generosidade existia um enigma, um padrão de comportamento que indicava que Isadora guardava algo muito além de uma simples história de vida. Suas noites tornaram-se longas, repletas de insônia e pensamentos perturbadores. Em meio à penumbra de seu quarto luxuoso, ele revivia cada detalhe, tentando montar o quebra-cabeça de uma mulher que, embora oferecesse conforto e segurança, parecia distante e impenetrável. Durante um passeio solitário pela orla de Copacabana, onde as ondas batiam com força contra os penhascos e o som dos banhistas se misturava ao canto dos pássaros, Gabriel encontrou respostas parciais em conversas com alguns empregados da mansão. Um deles, com olhos tristes e voz baixa, mencionou que Isadora costumava passar horas em um escritório fechado, onde raramente permitia a entrada de visitantes. Outro funcionário, em tom hesitante, confidenciou que a senhora, em ocasiões específicas, falava ao telefone de maneira urgente e desconexa, como se estivesse lidando com assuntos de extrema importância. Essas informações, embora fragmentadas, se somavam para criar uma imagem de uma mulher dividida entre o passado e o presente, entre a generosidade e a vingança. Gabriel começou a investigar por conta própria, vasculhando pequenos detalhes da mansão, observando a disposição dos móveis, a localização das chaves e os registros de acesso aos cômodos mais restritos. Em um desses momentos de descoberta, encontrou uma caixa antiga escondida no armário do escritório de Isadora. Dentro dela, havia fotografias em preto e branco, cartas e documentos que pareciam datar de décadas atrás. Cada peça daquele quebra-cabeça revelava uma história de perdas, traições e uma busca incessante por justiça. Entre os papéis, uma carta em particular chamou sua atenção. Escrita com uma caligrafia elegante, ela revelava uma promessa feita há muito tempo. Uma promessa de vingança,
contra aqueles que haviam causado uma dor imensurável. À medida que Gabriel decifrava os contornos daquela carta, seu coração se apertava com a revelação de que aquele casamento não fora fruto do acaso, mas parte de um plano meticuloso arquitetado por Isadora. Ele descobriu que a proposta de se casar com ele fora uma manobra cuidadosamente planejada para expor velhos segredos e para saldar dívidas emocionais que remontavam a tempos remotos. A constatação de que sua vida fora, em certo sentido, utilizada como instrumento em um jogo de vingança, o abalou profundamente. Ele se sentia traído, como se cada passo dado naquele novo mundo de luxo e promessas escondesse uma armadilha. Durante os dias que se seguiram, a tensão na mansão aumentou. O comportamento de Isadora tornou-se mais errático, e ela passava horas fechada em seu escritório, deixando transparecer uma inquietude que antes estava oculta sob sua fachada de serenidade. Gabriel, dividido entre o desejo de confiar e a necessidade de se proteger, enfrentava uma batalha interna intensa. Cada olhar trocado, cada silêncio prolongado, reforçava a sensação de que a verdade estava prestes a ser revelada, que os segredos do passado ameaçavam explodir a qualquer momento e transformar para sempre o cenário de sua vida. Aos poucos, o jovem estudante percebeu que o choque que experimentaria não seria apenas uma consequência de uma traição amorosa, mas o desvelar de um legado de dor e desilusão que se estendia por gerações. O Rio de Janeiro, com sua beleza exuberante e seus contrastes dramáticos, refletia a dualidade daquele casamento. Por um lado, a possibilidade de um recomeço. Por outro, a sombra persistente de um passado que se recusava a ser esquecido. Gabriel se via preso em uma encruzilhada, onde o amor e a ambição se misturavam com a amarga realidade de que algumas feridas jamais cicatrizam. Com o coração pesado e a mente repleta de inquietações, Gabriel sentiu que o ponto de ruptura estava próximo. Ele sabia que o choque que viria nos próximos dias não seria apenas um desdobramento das circunstâncias, mas o início de uma transformação que abalaria todos os seus alicerces. Sem hesitar, ele se preparou para enfrentar o inevitável desfecho dessa trama intrincada. Nos dias que se seguiram ao choque, Gabriel mergulhou em um turbilhão de emoções que o forçou a confrontar não apenas Isadora, mas também a si mesmo. As manhãs agora eram marcadas por uma sensação de déjà vu, onde cada gesto e cada palavra de Isadora pareciam carregar o peso de um passado que ela insistia em reviver. As cortinas da mansão balançavam suavemente com a brisa do mar, e as sombras dançavam nas paredes dos amplos corredores, como se os segredos que ali se escondiam ganhassem vida própria. Gabriel passava horas sentado em uma varanda com vista para o oceano, tentando decifrar os sinais e encontrar no turbilhão de pensamentos uma razão para suportar aquele novo fardo. A tensão atingiu seu ápice em uma tarde chuvosa, quando nuvens densas cobriram o céu do Rio e a cidade inteira parecia suspirar sob o peso da tempestade. Em meio ao som ritmado das gotas batendo nas janelas da mansão, Isadora finalmente se dispôs a falar. Com voz serena e melancólica, ela revelou a verdade por trás do casamento arranjado, contando sobre perdas irreparáveis e traumas que a marcaram desde a juventude. Explicou que unir-se a Gabriel não era apenas um acordo financeiro, mas uma tentativa de reparar antigas injustiças e saldar dívidas emocionais que assombravam sua família. Aquela revelação, envolta em dor e determinação, parecia abrir uma ferida no presente, revelando um passado repleto de segredos. Isadora buscava, com cada palavra, uma redenção que somente o tempo poderia proporcionar. Gabriel ouviu cada palavra com o coração apertado, sentindo o peso de uma história que jamais imaginara existir. As revelações de Isadora eram como facas afiadas que cortavam as barreiras da realidade, expondo uma vulnerabilidade inesperada. Ele começou a compreender que por trás daquela figura austera havia uma mulher que carregava cicatrizes profundas, feridas que talvez nunca se fechassem. Contudo, a revelação trouxe também uma nova desconfiança. Se o casamento fora um instrumento de vingança, o que isso significava para o futuro deles? Como conciliar o amor que começava a florescer com a sensação de estar sendo manipulado por forças além de sua compreensão? A chuva intensificava-se,
e as gotas, como lágrimas do céu, refletiam a confusão interna de Gabriel. Ele se via dividido entre a compaixão pela dor de Isadora e o receio de se perder em um jogo de retribuição que pudesse destruí-lo. Em meio a essa tempestade emocional, decidiu que precisava encontrar seu próprio caminho, independentemente dos segredos que pairavam sobre aquele lar de opulência. Ele buscou na literatura, na música e nas conversas solitárias com o mar a força para reavaliar seus valores. Cada página lida e cada acorde que ecoava em sua alma ajudavam-no a reconstruir a confiança em si mesmo, lembrando-o de que, embora seu destino tivesse sido influenciado por forças externas, ele ainda possuía o poder de escolher seu rumo. No interior da mansão, os dias passavam lentos e marcados por uma quietude quase palpável. Os empregados, com olhares contidos, pareciam carregar o silêncio de um segredo que jamais seria desfeito. Gabriel, agora mais atento a cada detalhe, notou que as paredes exibiam quadros antigos que contavam histórias de tempos melhores, mas que também ocultavam traços de uma tragédia silenciosa. A vasta residência tornou-se para ele um personagem por si só, testemunha das alegrias e dores entrelaçadas nas vidas daqueles que ali passaram. Em uma tarde de outono, quando o sol se escondia timidamente por trás das montanhas, Gabriel encontrou coragem para confrontar Isadora. Em um diálogo carregado de emoção, ele expressou sua dor, confusão e, sobretudo, o desejo de ser tratado como um ser humano e não como um instrumento de um plano antigo. Com os olhos marejados e voz trêmula, Isadora reconheceu que, ao escolher aquele caminho, havia se perdido em meio ao ódio e à vingança, esquecendo-se do valor do amor genuíno. Suas palavras, marcadas pela dor, abriram uma porta para a reconciliação, sinalizando a possibilidade de um recomeço onde ambos pudessem, talvez, encontrar redenção. À medida que a chuva cessava e os primeiros raios de sol iluminavam os salões, Gabriel sentiu um novo alento emergir. A verdade, por mais amarga que fosse, deu-lhe a clareza para decidir não ser mais uma peça em um jogo de vingança. Ele optou por buscar a liberdade e reconstruir sua identidade longe das sombras do passado, aceitando que cada lágrima derramada era um passo para sua transformação. Ele sabia que o caminho seria árduo, mas entendia que superar os medos era essencial. Cada instante se transformava em uma lição vital para seu renascimento interior. Realmente. Em meio aos contrastes do Rio de Janeiro, a trajetória de Gabriel revelou que, mesmo quando a vida nos leva por caminhos inesperados, a busca pela verdade e pela liberdade pode transformar os destinos mais sombrios em histórias de renascimento. Sua jornada, marcada por desafios e revelações dolorosas, mostrou que o amor e a coragem são forças capazes de reescrever o futuro. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal, compartilhe e deixe seu comentário. Sua interação é essencial para continuarmos trazendo narrativas emocionantes e inspiradoras para você. Agradecemos por fazer parte desta incrível jornada de emoções. Muito obrigado.